O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí no Evangelho de São Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 a 36. É a continuidade do que aconteceu no dia de ontem, a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães e hoje ele anda sobre as águas. Jesus alimentou 5.000 homens e Mateus traz esse detalhe: 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi uma multidão. E depois Jesus anda sobre as águas, 2 milagres, aonde se prova a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, Jesus é o Filho de Deus, como os próprios apóstolos reconheceram quando viram Jesus ali. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, a salvação entra na nossa vida. Eu vou repetir. Quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, a salvação entra na nossa vida
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A salvação nossa vem por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma de nós nos salvarmos senão através de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês observaram aqui um detalhe, né? Que Jesus passou a noite toda em oração. É que nos diz aqui no início do Evangelho de hoje. Enquanto Jesus rezava, a barca estava agitada pelos ventos, os apóstolos estavam lá, aí Jesus vem e anda sobre as águas. Então Jesus, depois que ele despede as multidões, ele subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali rezando sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, e pelas 3 horas da manhã Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. É a narração do Evangelho de hoje. Depois, vocês viram, Pedro pediu para andar, depois vacilou na fé e ele gritou: Senhor, salva-nos. Por que eu estou trazendo esse detalhe? Que Jesus ele passou a noite em oração e Pedro depois disse: salva-nos. Hoje, a igreja comemora, celebra uma data muito, muito importante para nós. E eu queria que você ficasse muito atento ao que eu vou dizer agora. No ano de 1216, São Francisco estava imerso em oração na Porciúncula. Jesus que estava rezando, né? E no ano de 1216, São Francisco de Assis estava imerso também em oração na Porciúncula. A Porciúncula é uma pequena igreja que hoje ela está dentro de uma grande basílica que tem o nome de Santa Maria dos Anjos, é lá em Assis. Eu já tive a oportunidade de, nas peregrinações, passar por lá. E nessa pequena igreja, quando São Francisco rezava, como eu acabei de dizer, de repente uma luz brilhante inundou a igrejinha. E acima do altar, o humilde frade, São Francisco, viu Cristo e sua mãe cercados por uma multidão de anjos. Olha que visão que São Francisco teve. Jesus Cristo, sua mãe, cercada por uma multidão de anjos, miríades de anjos. Então eles perguntaram o que ele queria para a salvação das almas. Essa foi a pergunta que foi feita a Francisco. O que você quer para a salvação das almas? São Francisco disse: rogo-lhes que todos os arrependidos e confessados que venham visitar esta igreja obtenham o perdão amplo e generoso, com completa remissão de todos os pecados. Olha só, meus irmãos, a preocupação que estava no coração de São Francisco. Talvez se Jesus perguntasse isso para você, o que é que você ia dizer?
Talvez você ia responder assim: eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero aquilo, porque nós vivemos numa sociedade tão materialista, né? Mas São Francisco estava preocupado com a salvação das almas. Ele pede a remissão dos pecados, de todos os pecados, a todos aqueles que visitassem a Porciúncula. Aí Jesus responde: o que você pede é grande, é muito grande. Mas de coisas maiores você é digno, e maiores também você terá. Então Jesus diz então: aceito, portanto, sua oração, mas na condição de que você peça a meu vigário na terra esta indulgência. Vocês estão vendo, meus irmãos, como Jesus, ele deu a Pedro, a missão de representá-lo aqui na terra, por isso que Pedro é o vigário de Cristo. E aí vem os apóstolos, Então, hoje nós temos o Papa. Jesus, porque Pedro é como o vigário de Cristo, ele é o Papa, o primeiro Papa da Igreja Católica. Ele é e todos os que vieram depois dele, diante da sucessão apostólica, desde de Pedro até hoje, o nosso atual Papa, que é o Papa Francisco, esses são os representantes, na verdade, é o vigário de Cristo aqui na terra. Então, Jesus se submete, ou seja, ele faz com que nós nos dirijamos aos seus representantes aqui na terra, para que as coisas que ele concede sejam dadas. Então Jesus poderia simplesmente dizer: então faz isso e faz aquilo. Mas ele diz: não, vai e procura o Papa. Naquele tempo o Papa era o Papa Honório III. E pergunta para ele, e diz para ele, para que ele possa dar a autorização, o representante visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí São Francisco vai, na maior alegria, porque Jesus tinha dito isso para ele. Ele encontra-se com o Papa Honório III, que ouviu atentamente o que Francisco tinha falado. Então o Papa dá sua aprovação. Ele perguntou, aí o Papa pergunta para Francisco: por quantos anos você quer esta indulgência? E Francisco respondeu: Santo Padre, eu não peço por anos, mas por almas. Olha, eu não peço por anos, eu peço por almas. Então, ele estava dizendo para o Papa assim: olha, isso aqui é até quando Jesus voltar, eu estou pedindo por almas. Então, todos os anos tem almas precisando disso, todos os anos tem almas necessitando da remissão dos pecados. Eu quero almas, eu quero almas. Eu quero, Santo Padre, se vossa santidade permitir, que todos aqueles que, confessados e contritos, e como é seu dever, absolvidos pelos sacerdotes, entrarem naquela igreja,
sejam libertados do castigo e da culpa no céu e na terra, desde o dia de seu batismo até o dia e a hora de sua entrada na referida igreja. O pontífice respondeu: eis que a partir de agora concedemos que quem quer que venha e entre na referida igreja, a Porciúncula, devidamente confessados e arrependidos, serão absolvidos da punição e culpa. E desejamos isto e nós desejamos que isto seja perpetuado todos os anos, mas apenas por um dia, desde as primeiras vésperas, incluindo a noite até as vésperas do dia seguinte. Então, a partir do dia 2 de agosto de 1216, essa indulgência foi concedida. Então, vou repetir. Jesus aparece com Nossa Senhora, uma multidão de anjos, pergunta para Francisco o que é que ele queria para a salvação das almas. Ele pede que todos aqueles que fossem ali na Porciúncula recebessem essa graça. Jesus disse que era para ele ir ao vigário, ele vai para o vigário, que foi o seu representante, né, que foi Honório III. Honório III concede esta graça uma vez por ano, no dia 2 de agosto, a todos aqueles que entrassem na Porciúncula. Mas aqui tem um detalhe, graças a Deus, no decorrer do tempo, as coisas foram mudando e agora todos aqueles que entram todos os dias, né, indo lá na Porciúncula, lá em Assis, recebem esta graça. Mas graças a Deus se estendeu mais ainda. Agora não é somente na Porciúncula, mas essa graça foi concedida a todas as igrejas catedrais, basílicas menores, igrejas paroquiais, ou seja, a matriz aí da sua cidade, e as igrejas franciscanas. Nesses lugares, quando as pessoas entram, rezando ali um Pai Nosso, um Creio, mas a pessoa ela tem que estar devidamente confessada, ou seja, ela precisa estar em estado de graça. E também ela deve rezar pelas intenções do Sumo Pontífice, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, reza-se pelas intenções dele, e aí você vai lucrar indulgência plenária para você, ou a outra condição é de você colocar a alguma pessoa que já faleceu e que nós cremos, que nós acreditamos que esteja no purgatório, para que ela possa sair do purgatório. Então, você chegando lá nessas igrejas, eu vou falar de novo, primeiro lá em Assis, né, na Porciúncula. Você não tem condições, talvez você não pode ir peregrinar. Então, você pode ir nas igrejas catedrais, nas basílicas menores, se aí tiver alguma basílica, nas igrejas paroquiais, ou seja, na matriz, e em todas as igrejas franciscanas, as igrejas dos franciscanos. Estou repetindo para ficar isso gravado na sua memória. Você vai rezar um Pai Nosso, um Creio. Você deverá estar devidamente confessado, ou seja, precisa estar em estado de graça. E ali você participa da missa, claro, eu tinha esquecido de falar isso. Participa da missa para você poder comungar. E aí você coloca nas intenções do Sumo Pontífice
o nosso Papa. Aqui para nós, que moramos em Cachoeira Paulista, nós também temos o Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui também nós temos esta graça, então aqueles que participarem aqui da missa no santuário e confessar, rezar um Pai Nosso, um Creio, e estando devidamente confessado, você também lucrará as indulgências. Você entendeu que dia maravilhoso? Hoje, aonde Pedro diz, Senhor, salva-nos. Hoje, no Evangelho, quando Jesus vai lá e reza e passa a noite toda em oração, no ano de 1216, São Francisco imerso em oração, Jesus aparece junto com a Santa Mãe de Deus, que é a mãe dele e nossa mãe, e os anjos, e ele pede. Aí São Francisco, ele vai correndo lá para Assis e diz para todos eles, irmãos, meus irmãos, quero enviar-vos a todos ao paraíso. Aí ele conta o fato. Você quer ir para o paraíso? Você quer ir para o céu? Então, hoje é um dia oportuno para que você possa estar bem preparado, bem confessado, com as indulgências necessárias, a remissão dos pecados, indulgência plenária para estar preparadinho. Claro que eu sei que você vai dizer que não é hoje que você quer ir para o céu, né? Mas eu queria dizer no sentido assim de que vamos estar preparados porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E esta é uma boa forma de preparação. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.